Senhor fechou as torneiras de uma forma que a gente passou quase que fome aqui. A de chegar um amigo meu do nada e disse assim, Lu, minha tia ganhou alguns alimentos, vai lá em casa pegar amanhã. Quando eu vi, ele tava com 2 sacolas assim, pesadas, e ele, homem, né? E ele vinha pesado, e eu, meu Deus, o Senhor tá cuidando. Eu comecei vendendo roupa em feira. Aí minha avó ia pra feira, 3 horas da madrugada. Eu era um dos netos que me levantava e dizia, eu vou com a senhora. Não, mas você é muito pequeno. Eu disse, eu vou, quero vender roupa. Enfim, quando cheguei aqui não tinha nada, né? Só o desejo de dar certo. Com a minha filha e minha mãe dependendo de mim. Então, As provas que aparecem em nossas vidas não é para nos matar, nem para nos derrubar, nem para nos deixar fraco. É para nos fortalecer, para podermos ser capazes de levantar o troféu da vitória. eu fiquei numa fábrica que é considerada uma das mais difíceis de trabalhar, pelo trabalho pesado, turnos rotativos, e numa linha super... Eu acho que se não era a linha pior, era uma das piores, sabe? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a chorar. O Espírito Santo disse, filho, isso não é para te maltratar, isso não é para te humilhar. Isso aí é para te tratar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. E os nossos convidados de hoje vão falar sobre vida de empreendedor. E estamos aqui recebendo essas duas pessoas especiais, né? Que é a Luísa Freitas e o Tony Souza. Bem-vindos! Prazer receber vocês aqui, gente. Como tema do podcast de hoje, né? Vida de empreendedor. A gente vai sugar vocês aqui para fazer o possível para tirar tudo, né? Então, Aprender demais. pode falar, porque a gente está aqui só para ouvir. Todo podcast a gente começa com história, um pedacinho da história. Não precisa ser tudo, mas pode ser dos últimos poucos anos para cá. Isso aí. Como vieram morar, né, em Eu vou deixar Portugal. primeiro a Luísa falar. Maravilha. Show de bola aí, E Luísa. aí, Lu, Então, é conta com aí, você como que mesmo. você veio morar em Portugal? gente Como é que quer- foi empreender aqui? Isso aí. Eu nasci numa família de comerciantes, né, em Natal. Minha família toda é do comércio. Isso já estava enraizado, né? Que em 2017 descobrimos que éramos descendentes de judeus sefarditas e começou aquele processo de estudo genealógico e tal. Você pode repetir só esse negócio que você falou aí? Sefarditas. Sefarditas? Judeus sefarditas são judeus que na época da Segunda Guerra fugiram, né? E foram para o Brasil se refugiar. Tá, não tá na Bíblia, por isso que eu não conhecia. Existem os judeus sefarditas e os judeus askenazes, né? Qual a diferença? Os askenazes são dos caixinhos. E Era os- ortodoxo Enfim, aí somos descendentes de judeus sefarditas, iniciou esse processo. E aí, no meio desse período, eu sofri um pequeno sequestro relâmpago, apenas. E assim, que me desmotivou lá em Natal. Eu fiquei meio que entrando em depressão. Fiquei durante 3 meses no quarto. Só chorava, só chorava. E nessa época eu já não estava mais trabalhando com as festas, né? Já fazia o quê? Uns 2 anos que eu tinha parado. Então, peraí, vamos colocar uma vírgula aí. Então, no Brasil, você já tinha um empreendimento? Já empreendia no Brasil, a desde família... 2011. Desde 2011, Com de festas. festas. Sim. Perfeito. Aí tive que dar uma pausa, né? Devido às crises do Brasil e à doença do meu pai. Aí foi quando ele faleceu e eu tive que assumir as coisas da família, né? Que ano? Lá na fazenda, em 2017. E foi em 2017 que você assumiu, então, Foi. os negócios da família. Foi. Aí em 2019 eu sofri o sequestro. Sim. E quanto tempo de sequestro foi? Fiquei 1 hora e um pouco nas mãos dos sequestradores que me encapuzaram, sabe? Então fizeram muito terror psicológico. E me abandonaram num lugar que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros de Natal, numa estrada carroçal, assim. Então, depois daquilo, eu fiquei muito magoada, né? E fiquei com medo. Né? Infelizmente, a gente vem dessa realidade, sendo que eu acredito nos propósitos do Senhor. Que, assim, a gente vem para essa terra não é para fugir da violência, né? Como está sendo muito pregado. A gente veio para cá para fazer o ID do Senhor. Eu acredito Isso que aí. se não fosse isso, eu não estaria aqui.
Isso aí. Né? Porque eu estava bem. Depois que aconteceu isso, no meio do caminho, eu estava já iniciando o Café com Festas. Comecei Isso a ainda em postar. 2019? Isso. 2019. Depois Ainda nem desses chegou a pandemia. Isso, antes da pandemia. Olha Tanto só. que quando apareceu o Café com Deus Pai, o devocional, Ah, eu o morri. famoso. Eu disse, ele pegou minha ideia. Mentira! Você já Foi, fazia eu isso? já tinha Café com Festa. E aí eu orei ao Senhor. E café sabe? tem a ver com Portugal, né? Eu sou apaixonada por café, assim. Quem me A gente conhece, também. eu sou apaixonada por café. Eu também, mas sem açúcar. E eu tô tomando café sem açúcar, Eu já acredita? tomo há Que alguns bom. anos. Portugal me corrompeu. Mas é ótimo. Eu tomo sem açúcar também. Aí, aí eu comecei a orar, Senhor, me mostra. E aí veio em Provérbios, o coração bem disposto está sempre em festa. O Senhor falou comigo numa madrugada e eu acordei com o nome, Café com Festas. Eu nunca vou deixar de ter esse meu coração bem disposto. E aí tudo aconteceu, eu cheguei em Portugal e tive que começar do zero. Em qual ano que você chegou em Portugal? Cheguei em 2022, em maio de 2022. Mas como é que foi isso? Você já sentiu vontade, já tinha vontade de vir morar pra cá? Como isso contribuiu, né? O fato, né? Aquele trauma ali de sequestro contribuiu pra você vir pra cá? Como é que foi isso? Então, aí sim. Aí eu voltando, né? O TDAH, minha gente. Sabe que eu vou deixar Eu isso no meio. pedi, enquanto eu orava e pedia eu pedi o nome, veio o nome e veio a confirmação do Senhor no meu coração. Então eu comecei, o que é que eu tenho para começar? Lembro como hoje, eu tinha uma máquina empoeirada que já estava desatualizada, tinha a força de vontade, a resiliência, que é Deus, né? Primeiramente. E aí eu peguei, fiz umas compras. Eu morava perto de um supermercado grande lá do Brasil. Eu lembro que eu tinha R$300 para começar. Isso em 2019. Em 2019. Sim. E a cura quase de um estágio pós-traumático, né? Que eu tinha passado. Então, eu fui no supermercado, montei a minha ideia. Tudo meu desenho, né? As meninas que conhecem. Eu desenho, fiz como era que eu queria fazer. Coloquei em prática. Eu peguei o do papel e coloquei em prática. Porque a dificuldade de quem empreende é que você tem muitas ideias e não coloca em prática. Já fica a primeira dica aí, a primeira vírgula aqui do podcast, super dica, né? As suas ideias não valem nenhum centavo, né? Se Se não não colocar em colocar em prática, prática, não vale nada. Pra juntar Perfeito. e jogar fora. E daí foi uma coisa assim, enquanto aconteceu aquela situação da pandemia, todo mundo falindo, fechando as lojas, Deus foi tão bom comigo, foi tão bom, eu agradeço a Deus todo dia pelos dons e talentos que Ele me concedeu, porque se não fosse isso, eu era pó, né? Eu sou pó. E eu, fazer como lá em Natal a gente fala, né, no Nordeste, eu bombei na época da pandemia, foi a época que eu mais ganhei. Na pandemia, E as pessoas sabe não- onde eu tava na pandemia? Aonde? E Natal? Viajamos pra Meu Natal, aniversário. Nossa. passar o aniversário dela lá no meio da pandemia. E a gente, né, foi rodar de bug, essas coisas lá. Tinha ninguém. Não tinha ninguém nas dunas, ninguém em lugar nenhum. Todo Os caras lugar era batendo, só nosso. paravam, eram 2, 3 carros de Privilegiados. bug pra levar a gente. A gente E conheceu ficavam o Natal na lutando. Não, vai pandemia. comigo, vai com a gente. Eu falava, não, eu quero pagar tanto. Tinha Escolhia. direito de escolha. Porque tava... Mas vamos lá, 2011, você falou que teve Você empreende desde 2011, é isso? Isso. Montei meu negócio na sala. Mas Comecei era- na sala, lá era- da minha casa. Artesanatos, pequenas coisas, sempre festas. Sim, sempre festa. Sempre festas e mimos personalizados, Tá. sabe? E aí, depois disso, veio a loja, né? A gente comprou uma loja. Uma loja física. Uma loja física. Tínhamos uma loja física no Brasil. E, infelizmente, passou por altos e baixos essa loja, como todo comércio no Brasil, infelizmente. A carga tributária, Sim. impostos As altíssimos. crises, às vezes, no país. Crises. Aí veio a Copa de 2014, que teve até jogos na minha cidade, lá em Natal, na Arena das Dunas. Nossa, aquilo ali acabou com o comércio, porque a gente tinha que fechar as lojas cedo por conta da Copa. E quem tinha arrendamento, funcionários para pagar, não tinha nenhuma estrutura de governo, de nada. Sim. Para um Aí apoio. fechou esse negócio. Aí a gente fechou, não tinha condição, não tinha mais, fechamos. E aí todo mundo disse, muda, para que você quer continuar com essa coisa de festas? Isso está ultrapassado, sendo que o meu coração queimava, até hoje queima por festas, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho vocação e tenho um dom para isso. Você não tem noção do que eu já vi
durante todo esse tempo, 2011 para cá, 13 anos. Assim, É interessante que é uma presentear uma celebração. pessoa. Exato, né? Tanto presentear quanto viver aqui agora, celebrar Celebrar. as coisas. É. E quanto há um propósito grande nisso aqui, porque quando a gente veio, né, para Portugal, e aí foi aniversário também, teve o aniversário dos nossos filhos, né? E a gente viu que, não, me corrija se eu estiver errada, não é muito da cultura ter as festas, né? Ter aquelas comemorações, vem todo mundo da família, né? Sempre no aniversário de cada um, eu percebi isso. E eu vejo que há um propósito. Você sente isso? Sim. Esse propósito de trazer essa essência da celebração, Afetividade. afetividade com o Isso. seu negócio? Gera. Tem a ver? Tem muito. Tipo, eu falo muito, meu slogan é amor em forma de cesta, né? Aí, porque assim, você vê os cuidados. Quem me vê montando uma cesta ou montando qualquer item que eu faça personalizado, fica falando assim, meu Deus, como você coloca amor nisso? Eu disse, é o principal. É o temperinho. Da onde veio Muito bom. esse nome para amor em forma de cesta, filho? Da minha mente. É? Porque assim, era o que eu via quando eu entregava as cestas. Sim. Sabe? Eu via assim, principalmente homens. As mulheres que gostam de ser presenteadas, incrível. São as que mais compram para presentear os maridos, os pais, né, os namorados. Então, eu faço muitas cestas, assim, para o lado dos namorados. Era um outro nome a empresa, né? Era 2000. Celebre Festas. Celebre Festas. Aí em 2019 você abriu o Café com Festas. Café com Festas. E Bem minimalista, é algo assim, muito rústico na minha casa mesmo. sim, Trabalhava só online. E eu fazia todos os usos das mídias digitais. Então, assim, eu fazia marketing pago, sim, fazia. O Google era meu aliado em todas as ferramentas. Eu usava o Google Forms como uma ferramenta que eu adaptei para o meu serviço, Sim. onde as pessoas Pegava iam pesquisa. colocar todos os itens que queriam personalizados na cesta. Ah, porque ela tá. vai totalmente personalizada. entendi. No balão vai alguma frase que o cliente que escolhe. Então, além de ser um presente super afetivo, o cliente que monta o personalizado dele, entendeu? Show. Vai com fotos, com mini frases. Aí no Brasil foi até 2022 o Café com Festas. Foi. E estava no meu auge. Tava no auge. Estava, Não, a deu gente uma quer. tristeza. Não, Acredita até hoje. calma que a Conta gente vai. tudo. A gente quer saber disso, a gente quer saber disso. Mas eu quero ver o Tony Souza, eu quero saber do Tony Souza. Não, por mim, vocês pouquinho. podem continuar com a Luísa, porque tá Tá gostando? Tô aprendendo muito, muito, muito. Mas a gente quer saber a sua história também, né? Pra gente que veio ver. parar em Portugal e o que entendia lá no Isso Brasil. aí. Eu costumo dizer, né, que assim, eu sempre digo, o empreendedorismo, né, o empreendedor, ele já nasce empreendedor. Pronto, a Luísa mesmo, pela história que ela está contando assim, eu me identifico muito. Até quando ela falou do valor que ela começou a investir, eu disse, meu Deus do céu, pensei que só era eu que tinha começado com pouco. Porque nós temos aí, tem pessoas que têm essa E foi com mentalidade. 300, você não foi? Eu, 120. 120? Pô, 300 já era luxo, então. 120. Pô, Luísa começou, foi com capital de giro e tudo. Quando ela falou em 300, eu lembrei da gerente do Banco Itaú, que eu pedi para aumentar meu limite de 120 para 300. Ela disse, não, para você não ficar endividado. Eu olhei para ela, eu disse, Jesus, me segura. Mas, pô, eu sempre gostei de empreender, de trabalhar. Eu comecei vendendo roupa em feira. Minha avó ia para feira, minha avó faleceu com 107 anos. Minha avózinha, o amor da minha vida. E em Campina Grande. E 107? quando ela ia para feira, 3 horas da madrugada, eu era um dos netos que me levantava e dizia, eu vou com a senhora. Não, mas você é muito pequeno. Eu disse, eu vou, quero vender roupa. E quando chegava lá, eu colocava 3 camisas aqui, 3 calções aqui e saía vendendo. Então, Isso com quantos anos? eu tinha, eu acho que uns 10 anos. Mais Pessoa- ou menos isso. Começou a empreender já cedo, né? Entendeu? Então, eu sempre gostei. E meus amigos de escola, meus colegas de escola, disse, Tony, tu tem que procurar saber o que é que tu tem que fazer. Bom, pessoal, vamos montar um grupo de pagode, tu vai tocar o quê? Eu disse, eu não vou tocar nada, eu vou ser empresário. Sempre eu tive esse pensamento. E assim, eu acho que quando você profetiza, quando você sonha, quando você coloca na sua mente, né, é como diz, você não só precisa colocar só as seus planejamentos na mente, você tem que colocar no papel. E eu vou Você colocar agora. tem que colocar no papel, porque após colocar no papel, aí sim, você vai poder olhar e dizer, pá, eu tenho que realizar. Então, na minha vida foi dessa mesma forma. Né? Eu comecei a vender roupa, meu primeiro empreendimento, ovos de Páscoa. Já trabalhei fabricando junto com a minha mãe. Minha mãe começou a vender, eu olhei para ela e disse, a senhora
quer ganhar dinheiro vendendo ovos de Páscoa? Ela fez, mas como? Eu sei fazer. Eu disse, eu vou ser seu vendedor. E ela disse, mas você não tem noção do que você tem? Eu disse, faça umas amostras que eu vou sair. E vou trazer encomenda, lembre-se, eu vou trazer encomenda. E a senhora vai ter que fazer os ovos para entregar as encomendas. Fui em 4 escolas, próximo da Páscoa. Primeira escola, 480, eu lembro de tudo. Primeira escola, consegui uma encomenda de 480 ovos. Que isso? 480 ovos. Segunda escola, 320. E a 320, a terceira escola, foi 730 ovos. Que isso? Eram escolas públicas, que tem Não, muita gente particular, que tem gente aberta, né? Particular. E Às assim, vezes querem presentear. eu sempre ia com argumento que, assim, muitas das vezes, o que é que trazia um diferencial? É você saber o que o público quer. O público quer ovos de Páscoa da Garoto, da Nestlé, da Lacta, que são bons, não é? No Brasil são assim. Só que não tem como você fabricar ovos de Páscoa com esse chocolate. Mas existem chocolates mais parecidos. Então, o produto que nós trabalhávamos era muito bom. E eu perguntava sempre, né? O pessoal, mas já vieram aqui oferecer, o chocolate também era muito bom. Eu disse, mas era crocante igual o nosso. Olha aí. Porque minha mãe Levou uma colocava, amostra. isso, aí não era crocante. Eu disse, então você vai preferir comprar um que tem em todo canto ou um crocante que você só encontra comigo? Olha aí, já sabia passar os benefícios, fazer a venda. E nisso fechávamos tudo. Aí sempre tem, né? Você tem que saber lidar com isso. Sempre tem o que é que eu vou ganhar fazendo um pedido com você. Eu disse, sempre deixava para coordenador, para direção e para cada professor ganhar um ovo de graça. Então, Dica de empreendedorismo aí, gente, pra E- quem está assistindo. isso foi o meu hoje de passo e foi sempre eu estava na mente até em 2012, 22 de setembro de 2012, eu constituí minha empresa de telecomunicação, foi um provedor de internet e se perdurou até janeiro desse ano, né? Que para vir para cá eu tive que vender, que eu já até contei essa história, mas foi isso. Então eu sempre busquei empreender. E aqui em Então, a Portugal última também. coisa que você teve lá no Brasil, o último empreendimento foi a empresa de telecomunicações. Isso. Esse empreendimento físico, né? Empreendimento físico, que eu tinha uma central de atendimento, Sim. nós tínhamos um local, como a Luísa, né? Uma loja mesmo, com pessoas atendendo, todo escritório, tudo. Mas Sim. eu sempre tive investimentos no setor de ações imobiliárias, de tijolo, de papel, criptomoeda, eu também tenho alguns investimentos em criptomoedas. O empreendedor ele tem que Porque- pulverizar ainda, né? Isso aí. Eu sempre pensei assim, porque assim, se você tem vários investimentos, você vai ter sempre. Você não pode dizer que investimento ele é como a nossa amiga Luísa falou. Em 2014 teve problema aonde ela teve que se reinventar. Então, quando nós temos esses. Se a moeda de baixa, eu tenho ações imobiliárias que pagam dividendos, né, e que são isentas de imposto de renda. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas que querem empreender, não precisa de muito dinheiro, não precisa, isso é ilusão. Para empreender precisa você ter força de vontade, assim como foi dito aqui por Luísa, força de vontade, ser determinado naquilo que você quer e começar. Isso aí. O que vai determinar o seu futuro não são suas condições, mas sim suas decisões. Exato. A gente também, quando começou, Nós somos empreendedores nunca, se a gente também. tivesse esperando as condições, estávamos esperando até hoje. Mas agora, Luísa, café com festa. Com festa. No singular. No plural. Agora, café com festas. É. Ou cafés. Café com festas. Café com festas. Começou no Brasil, aí 2022 você veio. Agora a gente vai saber o que trouxe a Luísa para Portugal, além do avião. Claro, né? O que te trouxe para Portugal? Você pode falar um pouquinho pra gente, o que te trouxe? Falar um pouquinho sobre a empresa, como é que ficou, como é que tá. Quando eu vim para Portugal, eu tive que me despedir das clientes, né? E até hoje os clientes me procuram. É tanto que eu tenho cliente no Brasil todo, caso do marketing digital. Então, quem queria presentear em Natal, me procurava no Google e eu fazia, né? Eu fazia venda online, entregava e eram muito satisfeitos. E aí eu fiz em 2022, o último dia das mães. E aí eu disse, não posso pegar muitas vendas, eu tenho que reduzir. E aí já estava me preparando e todo mundo, você vai fazer o último dia das mães? Eu disse, vou para agradecer as clientes que já me compravam todos os anos. E aí fiz o último dia das mães e
e vim, né, em busca de uma qualidade de vida, porque assim, por mais que eu trabalhava muito e eu não estava deixando de desejar como mãe para minhas filhas, né? E eu já tinha me divorciado, então assim, nada mais me prendia lá depois da morte do meu pai, sabe? Eu disse, não, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero poder andar nas ruas sem sentir medo, que era o principal. Eu tinha medo de ficar no semáforo com o carro parado, com vidro aberto, jamais. Tudo Efeito era do comum. trauma de Era. 2017. E eu vivia outras presa, situações. Você cercada. contou anteriormente, né, que você sofreu alguns assaltos. Isso, sofri 5 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago. Então, assim, Olha tipo, só, o trauma eu já desisti do Brasil. Porque, assim, eu via a impunidade, né? Leis brandas que não favoreciam a quem estava O cidadão de bem. cidadão, infelizmente. E daí eu vim. Quando cheguei aqui não tinha nada, né? Só o desejo de dar certo. Com a minha filha e minha mãe dependendo de mim. Então, foi... Calma aí, você chegou aqui É, sem eu, minha mãe e minha filha. Sem empresa, ser sua mãe, sem sua emprego. filha, sem empresa, sem emprego, sem... empreendedor que é ousado. Não, mas aí a gente veio com a renda, né? Veio A gente com- veio com um tempo de... vamos Planejamento, respirar. valor Viemos super guardado. planejadas. Sim. E a gente também tinha renda do Brasil para cá. Então, assim, mesmo assim, todo imigrante passa por algum perrengue, né? Então, assim, então, eu fiquei com calma procurando um emprego, né? E tudo, mas assim, eu fiquei preocupada quando cheguei aqui, porque era todo mundo na mesma situação. E daí, quando o emprego chegou, a menina falou lá, você vai começar a trabalhar daqui a um mês. Todo mundo foi para a fábrica, né? Porque era período de férias das fábricas. Então, quando a fábrica voltasse, eu ia entrar na fábrica. Enfim, passou, e aí tudo lá do Brasil, as rendas que a gente tinha no Brasil, foram fechadas. Tipo, ninguém contava com isso, que a gente veio planejado, contando com aquela renda, e de repente, né? Quanto tempo depois que você estava aqui que isso aconteceu? Uns 3 meses, 4 meses depois. Que foi perto de setembro. Eu cheguei em maio, em setembro. Outubro foi uma época crítica. E aí o Senhor permitiu aquilo. Eu sinto hoje que foi o Senhor, porque naquele momento eu estava muito, muito com meu coração firmado na parte financeira, né? Eu estou bem, então estou tranquila. Agora, quando mexeu no financeiro, eu tive que me voltar para Deus e acreditar naquela dependência que eu tinha de Deus. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não sou nada. E aí eu entrava e saía dentro de casa, fui para a fábrica, eu trabalhava, a lágrima escorria assim. E aí eu falava, por que você está aqui? Eu disse, eu tenho uma meta. E minha meta é comprar todas as minhas máquinas e os meus insumos novamente. Ter o seu negócio próprio. E ter minha vida, né? Tranquila aqui novamente. Aí eu não sei como vai ser, mas vai dar certo. Então, comecei, trabalhei, eram por turnos rotativos. Olha como Deus é bom. Eu fiquei numa fábrica que é considerada uma das mais difíceis de trabalhar, pelo trabalho pesado, turnos rotativos, e numa linha super... Eu acho que se não era a linha pior, era uma das piores, sabe? Aí eu disse, como é bom ser testada, né? Fui bem assim, bem esmagadinha. Fiquei nas mãos do oleiro, bem molinha o barro. Quanto tempo? Isso, eu fiquei lá 1 ano e meio. Você acredita que quando eu saí, eu chorava, porque eu não acreditava que eu estava saindo. Não, mas... E também porque eu fiquei muito amiga, eu fiz muitas amizades lá, sabe? Eu cresci muito, eu aprendi, porque é muito importante você aprender a cultura de onde Sim. você está chegando. Como é que eu ia chegar para vender aos portugueses, aos angolanos, aos venezuelanos, Sem ter esse ponto todos de os imigrantes que contato, estão... né? Isso. Esse emprego, ele provavelmente serviu como um ponto de contato que ia te permitir conhecer mais da cultura, mais Exatamente. pessoas, né? Olha só. E Deus faz. E foi muito aprendizado, sabe? Então, assim, no dia a dia eu fui aprendendo os conflitos, como me recuperar e tudo. Comprei todas as máquinas. Cada uma que eu comprava, eu vibrava, a minha família vibrava. Você tinha um foco, né? Eu tinha esse foco. E eu não deixei as vozes do mundo me desviar do meu foco. É do mesmo jeito no nosso meio cristão, né? E eu fiquei muito fria também na casa do Senhor. Eu acredito que Deus não se agradou de mim nessa época. Qual foi o tempo que você ficou fria? Quando eu cheguei aqui, Sim. tipo assim, eu não era que eu fiquei fria com o Senhor, mas na casa do Senhor. Sim. Eu não queria mais servir. Eu me escondia e eu via as necessidades. E aí eu ficava me escondendo. O pastor Jorge lá na frente. Tá lá ele. O pastor Jorge ficava na frente, ele é alto e eu sou baixinha, eu passava por baixo dele para ele nem me ver. Me escondendo.
Então, assim, mas aí quem tem um chamado e um propósito, né? Deus frustra os nossos planos, porque mesmo eu tinha uma meta e tinha um plano, tudo bem, estava diante do que o Senhor tinha para minha vida, mas eu não estava agradando. Então, quando eu comecei a me voltar para o Senhor, foi uma chave que virou na minha Portas casa, começaram a para se minha abrir. família. Sabe, eu cheguei, minha mãe meio que depressiva, só fazia chorar naquela adaptação. A gente chegou aqui e não tinha nada no nosso casa. E era frio, calor? Era em maio, né? Aí a Mais gente, ou menos. a gente passou o verão, outono e inverno. E aí eu vi a minha situação ficando daquele jeito. Só você que era Só provedora. eu, provedor. Sempre fui assim. Minha família, não sei como eles me criaram para eu ser tipo uma coluna na minha casa. E minha mãe não me permitia desmoronar em nenhum momento. Então aguentava tudo e era bem forte. Se chorasse era escondida, essas coisas. Não, quem não permitia? Minha mãe não permitia, porque ela disse assim: se você cair, cai todos O que nós. será de nós? Desde a época que meu pai faleceu, era sempre assim. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao nosso mundo, né? Mundo adulto. Aí eu não posso cair. Então, assim, eu tinha que me manter firme. Daí, comprei todas as máquinas. Foi uma alegria. Aí eu divulguei a uma pessoa na época e eu disse assim, tô fazendo topo de bolo. Peguei encomenda na hora. Foi do mesmo jeito com as cestas. Quando eu estava lá com os R$ 300, que eu criei 3 tipos de cestas. Comprei tudo, montei e anunciei. Na hora que eu anunciei, eu vendi para o outro dia. Amém. Pro outro dia. Eu já quero para amanhã. Mas vem cá, como é que você comprou as máquinas? Com o trabalho da fábrica, com o salário da fábrica, que todo mundo fala, mas só ganha um salário. Mas isso tudo é gestão financeira. Uau. Isso. Olha aí. Vamos agora para a gestão financeira. Minha gente. Olha aí. Que tem muita gente que às vezes se trava, né? Muita gente coloca como empecilho, eu dá desculpa. Não, mas como é que eu vou empreender em Portugal? Porque afinal de contas eu só ganho um salário, né? Não dá pra nada. Mas quando você vai ver e você ouve essa história, né? Tá aqui, ó, um grande testemunho da Luísa falando. Ela tinha um foco. Então não tinha desculpa. E era a única provedora dentro da casa dela, imagina. Mas a gestão financeira, o foco, a determinação, não, eu vou ter que juntar, né? Porque eu não tenho um propósito, eu não tenho um objetivo. Isso. Então não teve desculpa, né? O que eu Luísa? acredito? Eu acredito que o recurso está dentro do propósito. Tá. A garrafa é o propósito. O recurso está onde? Aqui dentro. Se Então, você está esperando o recurso Pra começar. para começar o propósito, como é que você vai pegar o recurso se ele está ali dentro? Não dá para pegar. Aí o que você faz? Você utiliza de algo chamado o poder do começo. Começo podendo? Geralmente não, mas eu começo. Quando eu começo, o que eu faço? Eu destravo o propósito. E quando eu destravo o propósito, eu tenho acesso ao recurso. Só que a Cada vez maioria mais, das né? pessoas estão assim, eu quero ter um negócio, mas quando eu tiver dinheiro tal, eu vou começar. Quando eu tiver. Quem está esperando as condições pode esperar deitado, não falo nem sentado. Porque não dá para esperar condições. Você vai lá e faz. Você determinou querer ter suas máquinas, né? Trabalhou para aquilo, se planejou para aquilo, né? Mas fala você, como é que foi para conseguir essas máquinas? Então, assim, ganhava o salário, né? Como todo mundo, as despesas, arrendamento altíssimo. E eu olhava, vai ser impossível eu conseguir essas máquinas. Mas eu vou comprar, não sei como. Então, assim, começou. Minha mãe lá chorando. Teve uma época que a gente não tinha mais nada. Tipo, o Senhor fechou as torneiras de uma forma que a gente passou quase que fome aqui. A de chegar um amigo meu do nada e disse assim, Lu, minha tia ganhou alguns alimentos, vai lá em casa pegar amanhã. Quando eu vi, ele tava com 2 sacolas assim, pesadas, e ele, homem, né? E ele vinha pesado, e eu, meu Deus, o Senhor tá cuidando, é provisão do alto, sabe? Que eu não esperava. E quando você falou isso da garrafa, eu me lembrei da matemática de Jesus, que eu digo direto, né? À medida que você vai dividindo, o Senhor vai fazendo transbordar como um azeite, né? À medida que ela ia enchendo as vasilhas de azeite, aí é que ia transbordando. Quando não tinha mais vasilha nenhuma, foi que cessou. Isso Né? aí. Não transbordava o azeite aqui da garrafa assim jorrando, ele ia sendo transbordado à medida que ela ia E a dividindo. vasilha dela não estava nem cheia quando Deus Exato. começou a transbordar. Continuou na mesma. Tem gente esperando a vasilha encher para poder Isso. dar. A vasilha dela não estava cheia, ela tinha um bocado de azeite, mas quando ela começou a dar, né? Mas vamos lá, Aí eu que comecei-
Aí eu comecei a falar com as minhas amigas lá da fábrica, muitas sabem disso, do meu testemunho, assim, que eu falava, gente, vocês não podem ter só uma fonte de renda, senão vocês vão ficar aqui presos a essa fábrica para o resto da vida, como eu vejo muitas pessoas acomodadas, sabe? Mas os portugueses têm me dado uma aula, assim, que eu fico, meu Deus, é muito bom, assim, eu aprendi muito. Sentido. Em todos, assim. A maioria deles são muito empreendedores, a maioria tem quintas, e eles cultivam o seu alimento, e eles vendem o excedente, né? Bem trazendo para o sisteminha da Embrapa no Brasil, que eu sou técnica agropecuária, fui estudando de agronomia depois, assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, igual o sisteminha da Embrapa, eles fazem aqui, e eles vivem dessa forma. Então, eles têm o fixo e tem sempre o que vai pagar as outras fontes de renda. Tipo, eles vendem um animal, vendem frutas, essas coisas. E eu falava isso. E os brasileiros, quando chegavam aqui, só queriam comprar iPhone. Queriam comprar, esbanjar, viajar, fazer tudo. Parcela em 24 vezes aqui, celular? Exato. Isso. Aí eu ficava, meu Deus, gente, não é assim. Aí tá comprando o quê? Máquina. E eu comprava tanta máquina que tinha gente que dizia assim, quantas máquinas? Impressora de corte, impressora para sublimação. Então, e aí, cada bonificação, porque aqui a gente não tem um salário, tipo assim, quando você recebe o seu salário aqui, quem tem contrato, você não recebe 12 salários, 13º, como no Brasil, você recebe 14 salários. Então, quando você receber seu salário, você tem que somar 14 e dividir por 12. E essa é a conta certa. Então, eu fazia o pagamento das minhas contas e sabia, meu sonho era dizimar em euro. Eu passando necessidade em uns 3 meses, perrengue, e eu, como é que eu vou dizimar em euro? Pensava na minha preocupação, porque eu sempre fui dizimista. O segredo é honrar pai e mãe e ser dizimista. Sabe, assim, minha família toda é da mesma coisa. E, assim, minha mãe faz as contas, ela diz, eu não sei como, mas a gente conseguiu pagar as contas. Luísa, você já fez as contas? Eu disse, eu sei muito bem como é essa conta. É o azeite, né? É o azeite. Aí, tipo, vem uma venda que eu não imagino e eu faço as metas. Então, todo mês eu tenho que bater minha meta. Porque olha aí, dica empreendedor. Será que você tem metas? Se quer ser empreendedor, já se acostuma a trabalhar com metas, né, Luísa? Minha meta primeira era trabalhar e comprar os meus equipamentos, que fui comprando mês por mês, devagarzinho. Comprava uma, terminava de pagar, aí comprava outra, juntava, compra. E é um passinho de cada vez. Você não pode parar no meio da escada. Isso aí, sempre focada. E não adianta você estar lá no degrau baixo e tentar ir para o lado de cima. É se humilhar mesmo, assim, é ser humilde de coração, sabe? Porque eu acho que o Senhor, Ele honra, sabe? Quem é humilde de coração. E aí, teve esse dia que estava tudo assim parado lá em casa e eu comecei a declarar, né, sobre a minha casa, sobre os meus celeiros. Eu não aguentava mais ver minha mãe daquele jeito. A gente inquilino no Brasil, não estava pagando, a casa fechada, não estava conseguindo arrendamento e tal. Nesse dia, eu com muita ousadia, eu tinha acabado de chegar, estava toda suja de graxa da fábrica. E eu vi minha mãe naquela situação, minha mãe só fazia pintar a Bíblia. Aí eu não aceito, Senhor. O Senhor não me trouxe para essa terra para me passar vergonha. Eu estou passando por coisas e situações que eu não passei lá e eu estou passando aqui. Aí eu orei. Eu abri meus armários com muita ousadia, assim, foi o Espírito Santo, sabe? E eu declarei, armários cheios, em nome de Jesus. Minha geladeira vai transbordar. Minha gente, se a gente soubesse, a maioria das pessoas soubesse o poder que há de você declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, não há oração mais forte do que você orar pelos seus. E aí eu declarei, nesse dia, virou uma chave. Acredita? A gente conseguiu um benefício do governo que meu irmão fala assim, ninguém até hoje conseguiu, só você. Eu consegui um benefício do governo de um desconto no arrendamento que é terrível, né? Devido a que eu tinha contrato, fazia tudo, pagava tudo certinho, IRS e tudo. E recebi retroativo. Nessa época eu consegui comprar o meu estoque, mais 2 máquinas, eu fiquei feliz. Pagamos as contas, nunca atrasei conta, nunca atrasei um arrendamento, isso foi Deus. Né? Nunca atrasei nada e consegui trocar meu carro. Então, assim, foi muito esforço. Presta atenção, você falou algo aí que a gente já falou isso aqui no podcast. A Bíblia deixa claro, né, em João 1, ele fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, a palavra tem muita força e muito poder. Só que a gente não usa, e quando usa pro mal.
Aí a gente tem que esperar chegar no fundo do poço, muitas vezes, para poder usar a palavra. Mas você pode usar esse poder está disponível. Você não precisa afundar. Essa é uma coisa. Outra é a segunda coisa que você falou aí, que quando você chegou, tinha um dinheirinho vindo. Eu falei, tô de boa, tô tranquila. Suave Senhor. na água. Zona de conforto. Zona de Zona de conforto. conforto, fechou só assim a torneirinha. Eu aprendi uma coisa. Eu sei o que é isso. Eu aprendi há um tempo atrás, eu aprendi uma coisa que a gente não se iludir, não tirar o pé. Teve um momento na nossa vida que a gente estava bem em todas as áreas. E eu continuei buscando a Deus como se estivesse mal. Exato. Eu não sei. parei porque eu estava bem. E, infelizmente, a maioria das pessoas, estou bem, vou buscar só um pouquinho, vou buscar quando dá. É. Só que Deus, ele fala que não quer, né? Ele não quer que a gente seja como um cavalo, né? Que precisa dar o problema pra gente olhar e buscar ele. Mas que a gente faça isso voluntariamente. Para que não precise que alguma coisa aconteça pra gente acordar, pra ter que alinhar a rota. Mas a gente vai continuar. Vai continuar com a Luísa. E a gente quer saber agora a chegada do Tony, como é que foi para vir para Portugal. A gente ainda não perguntou isso a Luísa, mas Teve depois também. despedidas? Você veio direto para Viseu? Não, eu me permiti passar ainda uma semana de férias na Nazaré. Nazaré. Foi eu e minha família, a gente ficou alguns dias descansando. Mas não, para morar. Morou. Aí de Nazaré, foi tão engraçado que a senhoria ficou me esperando. Ah, Luísa, eu já consegui seu apartamento, vai dar tudo certo. Mandei documentação para o WhatsApp. E ela, não, pode ficar à vontade. Aí acabou a semana, a gente veio direto para Viseu. Meu foco não ia ser Viseu. E aí, a partir do momento que eu pisei aqui em Viseu, eu disse, é Viseu. O Senhor falou no meu coração. Então é já veio para Viseu. morar Vim já pra foi morar. Viseu. E você, Tony Souza? Eu Como é que foi esse negócio de chegar aqui em Portugal? Eu pesquisei, eu fico olhando que eu não conheço a Luísa, estou conhecendo, né, desde que eu cheguei em fevereiro aqui, que faço parte da Lagoinha. Aí para se envolver com a igreja, para você fazer parte de algum, tem que passar 3 meses, aquele período probatório para conhecer, até para você mesmo saber se você quer ficar. Mas eu conheço a Luísa aqui. Então, assim, é interessante que as histórias, mesmo ela morando em Natal, eu de outra região, mas é parecido bastante sobre a zona de conforto. Eu pesquisei durante um bom tempo, acho que durante um ano, qual cidade eu ia ficar. E só via Viseu. Só caía Viseu. Aí eu ficava pensando, e eu olhava outra cidade, olha, Porto, Braga, Bragança, Lisboa. Lisboa foi a única que eu descartei mesmo. Mas Viseu, todas as vezes que eu ia buscar uma cidade para olhar, para morar, mais um pouco, Viseu. Nas mesmas pesquisas que eu ia fazer, Viseu. Senhor, quer o que comigo em Viseu? Misericórdia, me diga. Já vi. Foi. E eu disse, então, já que se o senhor quer que eu vá para Viseu, então o senhor vai ter que me dar uma resposta. Porque não vai aparecer nada de Viseu, não. E foi quando eu estava vendo um anúncio no Instagram. Venha morar em Portugal. Venha para Viseu. Coração de Portugal. É Viseu. Eu disse, não, foi. Foi desse mesmo jeito. Eu disse, amém, Senhor. Glória a Deus. E pronto, aí escolhi vir para Viseu. Sobre despedida lá do Brasil. No aeroporto só foi minha mãe e 2 amigos meus, que eu digo que amigos são aqueles que vão no aeroporto. que vão no porque teve um amigo meu, o Alexandre, irmão mesmo, que ele falou com a supervisora de onde ele trabalha, e se eu queria pedir assim, se a senhora não deixar, tudo bem, mas eu queria pedir permissão para chegar um pouco tarde, para poder levar meu irmão no aeroporto. Aí ela disse, então vá. Então assim, e o outro é o Wallace, que é meu concunhado, meu ex-concunhado, né? Pessoa maravilhosa. Então, assim, essas 2 pessoas iam junto. Minha mãe, que é o amor da minha vida, que ali é tudo abaixo de Deus, né? Agora, quando eu casar de novo, aí ela fica em terceiro. Mas, por enquanto, ela está em segundo. Mas é isso. E foi essa despedida. Eu disse para eles, olha, eu não vou olhar para trás. Falei para os 3, eu disse, eu não vou olhar para trás. Quando eu me despedi aqui, abracei todos. Quando eu pegar minha mala, que for direção à entrada ali, eu não vou olhar para trás. Nova vida. Porque Deus já tinha me revelado através de um pastor que ele viria comigo, que o lugar era esse, né? Então,
Eu já sabia de tudo, só que você quando eu vendi a empresa, você falou sobre a zona de conforto, eu comecei a rir, eu estava com tudo nas mãos, estabilidade e tudo. Quando eu vendi a empresa, eu já vendi a empresa dizendo, eu vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Com dinheiro, aí Deus, você vai fazer nada. Você não vai para lá para luxar, você vai para lá para ser tratado. Minha vida para cá foi justamente para isso. Então, se você olhar meu Instagram, tem lá, Tony Sonhador, 2030. Porque todo o dinheiro que eu peguei da empresa, da venda da empresa, e entre outros, eu investi. Eu só vou poder resgatar esse dinheiro em 2030. Aí você diz, por quê? Porque isso foi uma ordem de Deus. Deus disse que queria que eu aprendesse a viver aqui com os recursos que Ele ia mandar. Na dependência. E o que eu achava que era prosperidade no Brasil, eu iria conhecer prosperidade aqui. Né? É tanto que eu quando cheguei, que eu pisei aqui no primeiro dia, no segundo dia eu cheguei no dia 27, no dia 28 eu adoeci. Porque eu ia pegar o finalzinho do inverno e quando eu aluguei o quarto, eu não vim com lençol, não vim com nada e eu passei, aquecedor não tinha. Eu passei a noite todinha tremendo, porque o lençol que eu me cobri era muito fino. E quando foi no dia 28 pela manhã, eu acordei. O pessoal chama constipado, né? Aqui? Resfriado. Ela chama Resfriado. com coriza. Tava com coriza, eu acordei daquele jeito. E me levantei brabo e reclamando com Deus. Porque assim, você tem que ser sincero. Deus gosta de pessoas que têm um coração sincero. Tá parecendo até o Jonas, né? Jonas que era assim, tudo. Jonas brigava logo. E aí, fazia... Eu disse pra ele, eu desci. Eu olhei pra cima e disse, o senhor já sabe o que eu vou fazer. Jonas, Deus falou Jonas. Aí eu desci, ele já sabia. Eu disse, e ele olhou assim pra mim, eu sei o que tu vai fazer, tu vai me obedecer. Só que eu não escuto essa parte ele dizendo não, mas eu tô dizendo porque eu obedecer. Eu disse, eu vou descer agora, e tomei banho, vesti a roupa, tudo, e com dor de cabeça, com febre. Desci. Eu ia comprar passagem. Eu ia voltar pro Brasil. Ia fazer uma criação. Primeiro dia. Sim, No segundo dia. Primeiro dia. Nem foi pra fábrica. Não, mas escuta como é que Deus é lindo, né? Aí você vê. Quando eu desci, estava morando no terceiro, eu cheguei eu desci, abri a porta. Aí o Espírito Santo do Senhor disse para mim, você vai mesmo? Você tem certeza que você vai? Olha, a voz do Espírito Santo é tão boa, ela é tão agradável, que se eu falar um pouquinho, eu sou muito emotivo, eu começo a chorar, né? Eu sou sanguíneo, né? O pessoal diz que cada um tem temperamento. O meu é sanguíneo, eu sou muito emotivo. Eu olhei assim, eu disse, eu senti aqui meu coração, eu disse, não vou não. Eu vou ali na farmácia. É melhor tomar um remédio, Melhor tomar um calmante. Eu vou embora, não, Deus, eu vou pra farmácia. Aí eu fui na farmácia, comprei os medicamentos, tomei, pronto, melhorei. Foi instantâneo. E com 7 dias eu comecei a trabalhar, né? Com 7 dias comecei a trabalhar. Então, assim, minha vida aqui, se Deus disse, eu vou lhe dar recursos, eu vou prosperar a sua vida. E você não vai ficar trabalhando aqui, não. Você vai montar seu negócio. E lá no Brasil, conta pra gente. Os maiores desafios que você poderia deixar de dica também, né? Para quem tem esses medos, e o Luísa também, né? Compartilha também. Essa questão de, poxa, como lidar com esses medos de empreender? Como é que vocês fizessem sentir o medo de empreender? Como é que vocês lidaram? Primeiro você tem que entender o seguinte. O empreendedor, ele tem que se colocar no primeiro passo. O que acontece com muitas pessoas que se frustram na hora de empreender é porque ele não sabe entender que o empreendedor, ele é um trabalhador. Ele tem que entender que ele vai ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair, e que se acontecer qualquer situação acima, é ele que tem que resolver. Entendeu? É o primeiro que tem que colocar a mão na massa. Então, eu tenho o maior orgulho em dizer que todos os meus colaboradores que passaram pela Toninet, Fibra, hoje, até a Tony, como era que tu chamava os colaboradores? Não, teve colaborador meu dois que eram noiados. Noiado é o quê? Doido? Noiado vivia assim por... Noiado, quando a gente chama assim, é pessoas que vivem na malandragem. Eu olhei e vi e disse, cara, tu tem futuro, tu quer trabalhar comigo, tu quer aprender a trabalhar com fibra ótica, fusão, mexer. Sim, e todos os dois hoje são casados, vivem bens. Então, assim, às vezes as pessoas precisam só de uma oportunidade, mas hoje o que nós temos mais é pessoas criticando, entendeu? Ou fechando porta. Então, assim, eu não olhei para a situação daquela pessoa, eu olhei para o que aquela pessoa poderia ser se eu desse a oportunidade.
Sim, você falou um negócio aí sobre empreender, porque tem muita gente que está empreendendo e acha que porque está empreendendo pode acordar a hora que quer, pode... Trabalhar a hora que E, quer. tem que enganar o cérebro. Eu aprendi uma frase há um tempo atrás, quando a gente começou a empreender, que faz eu enganar meu cérebro, me ajuda. Se você for empregado de alguém, trabalhe como dono. Mas se você for dono, trabalhe como empregado. Posso te dizer uma coisa Isso, interessante, Júnior? isso eu tenho que lembrar todo dia. Que às vezes, né, como o negócio é teu, tu pode relaxar, tu pode... Eu não sei se isso é privilégio, né? Tá a Luiz aqui que pode dizer, porque a Luiz é da parte de intercessão. Eu acho isso é muito bom quando você se envolve mesmo com essa área espiritual, porque nossa luta é contra os potestades, né? A nossa luta é contra A gente ainda vai Não é falar sobre contra o sangue, isso aí. espiritualidade. é contra a parte espiritual mesmo. A gente sabe, quando o ser humano entender isso, ele vai começar a viver bem. Então, eu não sei se é um privilégio. Eu ouvi a voz do diabo e ouvi a voz de Deus ao mesmo tempo. Você ouviu? Sim. Assim que eu iniciei a minha empresa, eu estava com 12 clientes. E um dia antes, no sábado, ligou um cliente para mim, olha, eu estou precisando de internet em tal rua. Era a rua Walter Berlian. Só que esse cliente, quando eu fui olhar no mapa, ele morava quase no final. E para que eu pudesse chegar com a internet lá, eu teria que colocar 15 caixas herméticas, com suíte e tudo dentro, ou seja, Cabeamento. cabeamento, tudo isso era eu sozinho. E Deus. E no domingo pela manhã, eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de uma empresa, e eu estava começando com a minha empresa, né, para poder ter pelo menos um extra. Mas depois eu olhei assim, não, isso aqui está errado, isso aqui vai crescer. E no domingo pela manhã, eu comprei no sábado todo o material, e no domingo pela manhã, eu teria que acordar de 5 horas. Eu acordei. Só que eu acordei e fiquei na cama. E a voz do diabo foi dessa mesma forma. Fica tranquilo, vai descansar. Não foi nada terrível não, viu? Fica tranquilo, vai descansar. Tu estás cansado, ontem tu trabalhaste o dia todo, tu vai receber na segunda-feira e você não precisa se matar para trabalhar. Você já tem 12 clientes, depois tu vê isso. Aí na mesma hora eu relaxei. Aí o Espírito Santo do Senhor disse, para que você tenha a sua empresa de sucesso e que ela cresça, você tem que acordar cedo, você tem que se levantar agora e ir. Ser dirigente hoje. Cara, a voz do Espírito Santo foi mais assim, firme. Você tem que se levantar agora e ir. O compromisso que você vai ter com esse cliente vai ser o mesmo que você vai ter com 1.000, 2.000, porque não adianta, você se não é fiel no pouco, como é que tu vai querer entrar no muito? As pessoas não entendem. Tem uma palavrazinha que eu aprendi com o meu pastor, o pastor Carlos Wilker, né, e sua esposa, que ele diz assim, 10 é maior que 90. 10 é maior que 90. 10 é mais que 90. Continua, meu irmão. Curiosidade é essa. Vai, por quê? Realidade. Como assim? 10 é mais do que 90. Quantos por cento a gente dá para o dízimo? 10. A gente fica com quanto? 90. A gente dá 10, fica com 90. Mas o que a gente dá, Deus... Multiplica muito mais. Então, o que a gente dá 10 é mais do que os 90 que a gente Só fica. corrigindo, a gente não dá o dízimo, a gente Não, a gente devolve. devolve. Isso aí. Então, Só pra não... Mas valeu, Luiz, obrigado. Só Ser censura. sacanagem. Devolve a Deus o que é dele. 10. Os 10% que a gente devolve ao Senhor é maior do que os 90% que a gente fica. Porque aquilo ali, então assim, eu me levantei, não tomei café. Foi uma ordem tão tremenda do Espírito Santo. Eu não tomei café, tomei banho, troquei de roupa e fui. Gente, quando eu botei a primeira caixa, veja como é que são as coisas. Eu tinha 12 clientes, não tinha? Quando eu coloquei a primeira caixa, que eu terminei, que puxei o cabo para colocar a segunda, as pessoas foram saindo na rua e perguntando, o que é isso? É internet? Eu quero. Nesse dia, nesse domingo, eu instalei 16 pessoas. Caraca! 16 pessoas. Por ser obediente ao Olha ordem aí. que seja diligente. Aí eu saí de 12 Pra 26. Pra 28. Então, assim, é algo que você também tem que entender. Entendeu? Você tem que entender. Porque muitas das vezes, eu quero comer. E outra, as dificuldades vão aparecer. Vão aparecer, as provas vão aparecer. Mas eu sempre digo, as provas que aparecem em nossas vidas não é para nos matar, nem para nos derrubar, nem para nos deixar fraco. É para nos fortalecer, para podermos ser capazes de levantar o troféu da vitória. Maduros, né? Então não adianta. É interessante isso. Semear, então, a diligência, né, vai te trazer uma colheita muito abençoada.
abençoado. Só que a gente não, né, se atenta para isso. Cada cliente, que às vezes você está ali, esse cliente... Eu até quero tocar depois nessa questão, né? O que vocês acham em relação a cliente, como lidar com clientes difíceis? Vocês já tiveram clientes difíceis? O que acha do cliente português, do cliente, né, brasileiro? Como é que é isso? Às vezes a gente esquece, né? Poxa, se eu for diligente com esses poucos clientes, né? A pessoa que está começando aqui, cara, isso vai ser uma colheita para vir muito mais outros clientes. É exatamente isso. E você ter, Carla, eu não sei a Luísa, mas pelo perfil que eu vejo dela, a gente se parece muito nessa área de empreendedorismo. Isso é bom, porque aí eu vou... Né, eu não sabia qual era a atividade que ela trabalha, então aí já facilita, porque aí é um ajudando o outro e a gente está aqui para isso mesmo. E como eu também trabalho com clientes aqui, então, né, esse network é ótimo. E é o que eu falo, sempre você que é empreendedor precisa falar. Falar o quê, irmão Tony? Falar o que você quer para o seu empreendimento. Se propagar, eu né? sempre disse que eu queria uma central de atendimento, sempre disse. Eu não comecei numa central, comecei num apartamento. Sempre eu disse que queria ter pessoas trabalhando. Tudo isso. Então, assim, tudo que eu falei aconteceu. A palavra tem poder. Então, se você tem, como a Luísa disse, né, abriu os armários, profetizou e aconteceu. Então, ponto. Tá lá. E tudo quanto me pedires em oração crendo, recebereis. Então, tudo que você precisar está na Bíblia. Faz a diferença, então, ser um empreendedor, né, que usa dos princípios cristãos, né, usa dos princípios bíblicos para o seu negócio. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus e negócios, Deus e trabalho. Tem tudo a ver. Porque se o cristão não estiver utilizando, a Bíblia é um manual do ser humano e é o livro das leis universais. Leis universais. O que acontece aqui está escrito lá. Se você infringir alguma lei universal, leis universais. Infelizmente, o ímpio sabe usar mais as leis universais do que o próprio cristão. E isso é tenso demais. Billy Graham falou que a cada 100 cristãos, um lê a Bíblia e 99 leem outros cristãos. Ou seja, está todo mundo dependendo daquele que leu. Todo mundo dependendo daquele que leu. Ora, Deus falou, o véu foi rasgado e o pessoal ainda está sempre, ora por mim, faz isso por mim. Cara, não sabia disso. Não sabia. Isso está na Bíblia, que a quem tem mais será dado, a quem não tem até o que tem é tirado. Leis universais, a palavra. Eu ajudei o irmão, Júlio. Né, até os negócios. Eu ajudei o Envolve irmão tudo. sobre isso que você está falando. Ora por mim. Eu estava passando por um problema, Luísa, tão sério, que eu saí. Cara, eu estava naquele momento. Aí passou o irmão disse, irmão Tony, agora assim, eu sempre com essa alegria, eu não transpareço meus problemas, eu tento resolver, né? Eu sempre sou feliz. Se você vai olhar para mim e vai dizer, tu não tem problema não, Tony? Eu disse, tenho, mas eu também tenho quem resolve. Ponto. E ele passou por mim e disse, irmão Tony, como é que você está? Eu disse, estou bem, mano. Ele disse, ora por mim. Eu disse, vou não, olha. Mas eu disse de uma forma tão rude, eu disse, vou não, cara. Olhei bem sério, ele disse, que é isso, irmão Tony, o senhor não ora para vou não, meu irmão, deixa eu te dizer. Eu estou numa condição tão triste, velho. Se orar, vou orar para Deus. Agora eu quero orar por mim, não tô conseguindo, meu irmão. Eu vou mentir pra tu. Te vira, cara. Se tu tá com problema, então ora por tu, meu irmão. O véu se rasgou. Meu irmão, se eu orar agora aqui, eu vou pedir para Deus tirar você de perto de mim. Não vou nem orar, ora você mesmo. Aí Mas, sobre a empresa, né? Quando eu vendi a empresa em janeiro, que eu vim pra cá, tu disse que Deus disse, só faz assim, investe. Porque assim, é muito cômodo você pegar um valor X, bem, você olhar assim. Se eu viesse com o valor que eu vendi a empresa pra cá, cara... Quero nem saber de Deus. Igreja aí, tchau. Mas Deus já sabe das nossas intenções, não adianta. Deus Que a sabe. gente precisa, né? Para amadurecer, para... Eu disse, eu vou abrir o que em Portugal? Eu quero abrir o caramba, Deus, você vai trabalhar. E assim, eu sofri, cara. Hoje eu estou numa posição na empresa mais agradável, top. Só que as coisas já começaram a melhorar. Por quê? Porque eu já tenho uma franquia, que eu já estou fechando, que é uma lavanderia. Estou abrindo uma lavanderia que o pessoal fala self-service, né? Aqui de lavanderia. Só estou esperando só o local, né? Para poder, que até eu ia falar isso para vocês, mas já que eu fui convidado, né, de Superdom, disse, mas que massa. Então, tem um Em empreendimento breve já. vai ser lançado, então, Isso, a já lavanderia já fica está tudo ok, a parte financeira já está ok. cara, já vou ter tudo. onde lavar no lixo. As mantas, É só a roupa colocar- das roupas. É só colocar as moedas já que vai dar tudo certo. Olha só. Amigo não coloca moeda, né? Amigo coloca nota. Ô, pensou que eu fosse falar que não. Vamos lá. Tem o sabor carioca, né? Que nós fomos para... Que também vai ser
eles também já estão terminando o projeto também para liberar as franquias. E eu já comprei a primeira, né? Já falei com o Diego, eu disse, olha, eu não quero nem saber, a primeira é a Melissa. E eu nem sabia disso, eu quero ver, eu quero pegar a segunda também, de sabor carioca. Isso, Muito bom. top. Então, assim, é porque eu amo trabalhar com o público. Entendeu? Se precisar de alguém, viu, Luísa, para divulgação, alguma coisa desse nível. Aqui falar também. Olha, eu me identifico muito, porque eu acho muito bom assim. Olha, só deu um gancho aqui agora. Olha que interessante, né? Às vezes as pessoas elas não conquistam oportunidade, que a gente vê muita gente que quer empreender, mas tem essa dificuldade de network, né? De fazer conexões, de falar. O que vocês acham? Vocês sempre tiveram facilidade, assim, de falar com o público, de se propagar, que é algo que é muito importante, né? A pessoa que quer ter um negócio, mas, ai, não quero fazer marketing, não quero me propagar, não quero falar com pessoas. Vocês acreditam no impedimento? Essa situação do network é tão rapidinho, vou falar só um pouquinho, porque, Luísa, pelo amor de Deus. Pode, eu falo Não, pode demais. falar. A Luísa, por exemplo, porque eu gosto de sempre, o pessoal diz assim, ó, tem o ovo da galinha e o ovo da pata. Qual é o mais nutritivo? É o da É pata. o da pata. Mas qual é o que vende mais? Da galinha. Porque a galinha, quando põe, ela sai divulgando. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu já percebi que a Luísa, ela pode, em algum momento, precisar de mim. Eu vou te dizer em quê. Ela tem máquinas, ela tem computadores, ela tem impressores. E eu trabalho consertando tudo isso. Pronto. E os Entendeu? empreendedores Já ao se redor, divulgou, né, já gente? se divulgou. É isso. Aí eu olho assim, mas veja, muitas das vezes ela precisa, mas agora não. Mas agora ela vai dizer, eita, tem Tony conserta. Tony, indicar pra vem alguém. aqui, ou Tony. Então é isso, eu já sei o que Luísa faz. Então a partir de agora é um compromisso meu em ajudar ela, ela ser a empresa conhecida na Europa inteira. Eita, mas vamos lá, Luísa, como é que é network? Bom, eu acredito assim, acredito no network, é essencial, é eficaz, e principalmente nos ambientes onde a gente está indo. Eu tenho uma facilidade de vender o meu negócio, porque tipo, quando você faz uma coisa com muita vontade, com muita paixão, se torna mais fácil. As pessoas ficam encantadas com o jeito como eu falo. E aí, como eu disse, eu vendi eu falei que ia vender uma coisa, já comecei a pegar pedido, nem tinha papel. Eu só tinha a impressora. Aí nossa, e agora? Eu vou ter atrás. Eu não tenho nem fornecedor de papel. Eu lembro como eu saí por aqui pro Viseu, por todo canto, eu fui pro Porto comprar insumos, porque ainda era um problema para mim encontrar a qualidade dos insumos que eu trabalhava no Brasil. O Brasil é sensacional, né? Tudo que, assim, eles procuram... Em todos os lugares, você encontra produtos de qualidade, de boas referências. E aqui, em grande demanda. Aí aqui, por Você ser sentiu Viseu essa- uma cidade pequena, eu acredito, né? Os polos estavam em Lisboa, Porto e Espanha. Teve muita coisa que eu não encontro aqui, encontro em Espanha. Porém, tem a vantagem das entregas, né? CTT e afins, porque a gente faz um pedido hoje, amanhã tá chegando. Ah, então olha só, pegar esse gancho aqui de benefícios e Benefícios. dificuldades, né? Desafios para quem vai Sim. empreender aqui em Portugal. É. Então a Luísa está falando, gente. E assim, na questão de insumos, para você que vai trabalhar com algum tipo de produto específico, né? Talvez isso seja um desafio de onde conseguir, até dependendo da cidade que você for morar. Nós estamos aqui em Viseu, então ela sentiu essa dificuldade. Mas, como benefício, a questão de entrega, de sistema de entrega Sim. daqui é bem mais eficiente que no Brasil, é isso? Exatamente, porque quando eu comecei a já divulgar o que eu fazia, foi rápido. As pessoas começaram a me procurar. E aí, as minhas clientes começou a dizer aos pasteleiros, né, que eu fazia os decorações de bolo. Que eu não fazia o bolo, mas eu O que fazia a são decoração. pasteleiros aqui em Portugal? São os donos das padarias. Ah, Entendeu? Os confeiteiros. Então, eles começaram a entrar em contato comigo para fazer as entregas deles. Nunca falhei com prazo, com pedido, nunca. Isso é importante. Nunca. Tipo, se a pessoa fala de 2 horas eu tenho que estar lá. Antes de 2, um pouco, porque aqui a pontualidade. Não estamos mais no Brasil. E assim, a cultura é outra, outras Cultura coisas é são mais outra. valorizadas, importante. não tudo dá para isso. empurrar com a barriga. E duas coisas. Você falou aí, só complementando, para a gente ir para o próximo tópico. 85% do sucesso de uma pessoa vem do network. Então, o network é muita coisa. A gente vende coisas para quem compra coisas são seres humanos. Pode vender cachorro, quem vai comprar não vai ser outro cachorro, vai ser ser humano. Ser humano. Tá? Então, network é muita coisa. E para você que empreende, a dica é, o seu bolso é diretamente proporcional à quantidade de ofertas que você faz. Como o Tony estava falando, então, oferte. Oferte. Que tem muita gente que monta o empreendimento, mas é aquele empresário 007.
ninguém sabe, né? Nem os amigos sabem o que você faz. Então, oferte. Mas, Luísa, a gente falou até a chegada em Portugal. Foi. Agora a gente quer saber depois, né? Agora, a gente já está falando um pouquinho, já tava mas lá só no para inicial o depois que chegou em Portugal, o café com festas. começou. Como é que conta pra gente? Como é que as coisas aconteceram? Você falou que comprou um maquinário, Foi, tudo. comecei. Como é que as coisas começaram a Como é que surgiu também os clientes? surgir, cliente, após a chegada de Portugal? Agora o Brasil ficou para trás, ficou na história, né? A gente Brasil contou a história, já ficou na história. Agora aqui em Portugal. Aí o que aconteceu? Eu tenho a loja virtual no Google, né? As ferramentas digitais que eu semeei lá no Brasil, continuou dando certo. As minhas clientes brasileiras, obrigada a todas, né? Aproveitar essa oportunidade, começaram a me procurar. Lu, você faz entrega em Viseu? Faço. Ah, eu quero encomendar isso, isso, isso. Começou daí. O pessoal do Brasil começou a pedir para eu fazer entrega aqui em Viseu. Calma aí, deixa eu entender. Porque moravam aqui? Não, me achava na internet, no Google. Entendeu? Sim, eram clientes daqui. As ferramentas digitais continuou sendo utilizadas. Sim. Mas você Aí colocou os o brasileiros endereço que daqui. estavam Endereço aqui. daqui, tudo loja online, direto do Instagram. Do Sim. Instagram abre o link pro meu WhatsApp. Sim. E aí, Aí os brasileiros que moram aqui te que moravam lá no Brasil, que conhecia pessoas em que Viseu. conhecia pessoas em Viseu. Começou a me Caraca. encomendar à distância. Então, Que eu tenho isso? cliente no Brasil inteiro. E algumas clientes que eu não sei nem de onde vem, mas que me encontram no Google e eu atendo do mesmo jeito. Então, para aqui, né, voltando para Portugal, os meus clientes portugueses, eles não estavam acostumados com o jeito, eu acho, dos brasileiros atender. Né? Sim. Com cordialidade, com muito jeito, né? A gente tem um jeitinho diferente. Sim. Então, assim, eles gostavam disso. Aí faz, menina Luísa, a minha cara... Menina Luísa, tem como fazer um enfeite para mim de bolo? Eu faço, vou entregar. Entrega? Aí não acredita, sabe? Assim, você entrega? Não é comum, ainda mais cidade pequena. E aí eles esperam. Ontem mesmo eu estava saindo do Shine e era 10h30, a cliente falou, não se preocupa, eu durmo tarde, até meia-noite, pode vir na minha casa. E eu fui lá entregar a cesta para ela, levar para Lisboa. Então, assim, é o cuidado com o cliente. Se você tem um compromisso, você vai criando laços, né? Você vai estreitando esses laços. E isso vai fortalecendo. Porque aqui você pode ter a melhor conversa, você pode ter o melhor mídia, você pode ter o melhor produto, você pode ter tudo. Mas se você não tiver um relacionamento aqui, não funciona. E de acordo com os valores daqui, né? Com os Sabe o que valores. me chamou a atenção? Que você observou essas coisas que são contexto. relevantes, esse contexto, que é relevante para o cliente português. Você citou aí pontualidade, né? Sei lá, honestidade, transparência, Isso. enfim, compromisso. E aí, isso ganha esse cliente daqui, né? Ganha. Que às vezes ele está muito mais preocupado, poxa, tem um produto, mas não é pontual, não me entrega, esquece, não quero, né? Então é algo que fica como dica, né, para quem quer empreender. Mas eu Aqui quero em saber Portugal também tem essa noção. se tem mais cliente brasileiro ou português. Ah, boa. A minha maior clientela hoje é de portugueses. Mesmo? E aí, como é que foi essa? Inclusive o início. Porque eu comecei a mostrar as fotos do que eu fazia, clientes portugueses. Essa cliente portuguesa falou para o dono da pastelaria que ele me procurou e ele sempre vai à minha casa pegar produtos. Então, ele mostrou para outros, ele ficou tipo, eu propaganda boca a meio boca. que vendendo em atacado, entendeu? Porque eu já vendia para as pastelarias já a quantidade X por semana. Então, eu vou, tipo, é um trabalho de formiguinha mesmo, com paciência, com calma com eles. E aí, à medida que eles iam vendo o meu produto, eles gostavam. E você atendimento também, fideliza né? o cliente. Isso aí, eu quero. E como é que é o seu atendimento? Eu trabalho WhatsApp, eu no início era SMS. Ah, Olha, há 2 anos Se e meio adaptou. atrás, saímos do Instagram, voltamos para o Facebook e para o SMS. E isso para mim foi um Desafio. um desafio. Aí, no início eu achava estranho. Aí agora não, já tô bem. E eles. Ocupada. E outra, a demanda de brasileiro é tão grande que quem não tinha WhatsApp hoje tem. Né? Então, assim, eles todos podem falar pelo WhatsApp. Eles não sabiam mexer muito na ferramenta. Alguns eu ensinava como é que eles mandavam. Os portugueses. Isso. E aí, tudo tranquilo. Então, o que acontece? Para mim conseguir uma quantidade de vendas melhor, eu tenho que estar à disposição do cliente. Então, quinta, sexta e sábado, eu sempre digo, olha, não conta comigo. Porque é a última hora que Tu diz pra quem? Pro Para cliente ou o pra pessoal pros da minha amigos? família, para os Ah, amigos. então- Olha, não conta comigo, porque para mim poder fazer alguma coisa nesses horários que eu estou atendimento, eu tenho que
cancelar pedidos. E eu não posso deixar de honrar os compromissos, né? Então, assim, às vezes eu ia viajar, eu tinha que avisar, olha, tal dia, eu vou viajar, eu devo satisfação aí, mesmo que eu não deva, mas eu me sinto, entendeu? Aí olha, eu vou viajar tal dia, você vai precisar de alguma coisa, já adianta. E assim, glória a Deus, eu tenho conquistado clientes aqui, grandes pastelarias aqui em Viseu. Tá, agora eu quero saber, Tá muito você bom. falou que assim que você começou a falar, comprou um maquinário, começou a falar, já conseguiu um cliente para o outro dia. Assim foi o começo. Começo. Tá, mas não se vive só de um cliente. Agora a gente já está Exato. ouvindo a história mais pro meio. Como é que depois disso, depois desse primeiro cliente, como é que começou a vir mais clientes? Já foi o negócio lá do Brasil, da loja, que o pessoal... Como é que começou a vir mais clientes? Foi assim, não tem a história de Abraão. Abraão e Ló, independente da terra que Abraão escolhesse, Sim. a bênção estava em Abraão. Eu tomo muito essa palavra para mim, porque foi acontecendo. Porque as pastelarias começaram a indicar todos os clientes deles para mim. Entendeu? Porque então tinha a direção de Deus. Quando a mão de Deus está sobre o negócio, né, a coisa flui bem melhor. E assim, eu oro pelos meus clientes, sabe assim, eu agradeço cada um que vem, os que ainda estão para chegar, sabe? Tudo que eu faço é com todo carinho, às vezes eu vou, sabe assim, Senhor, abençoa essa criança, sabe? Eu já vou, a minha Mas tia... começou a chegar cliente. Foi, do nada, do WhatsApp, chegava. Toca aqui. Passa essa unção. Passa a unção. Recebe. Passa essa unção que eu... Foi assim. E na fábrica onde eu trabalhava, as meninas, você vende chocolate? Cesta de chocolate. Como é que é chocolate? É, chocolate. Aí eu falava chocolate. Não é chocolate, é chocolate. Eu adoro isso. Aí eu comecei a vender para eles. Vender para eles dentro da fábrica. E isso lá tem o quê? 600 funcionários, se eu não me engano. Imagina, isso espalhou-se. Aí todo mundo, como eu falava com todo mundo, nunca conversei, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, fleumática. Aí, não sou fleumática, mas assim, eu sempre Nem reservada. Nem reservada. Pô, já fala esse... tudo ao contrário. Aí, tipo assim, eu comecei a me basear. O que acontece? O egoísmo nos empreendedores, isso é um fator de risco e tem que ser cuidado. O que é que acontece? Eu quero todos os clientes para mim. Não só existe eu que faço isso em Viseu. Entendeu? O que é que eu tenho que pensar? Eu já fui pensando aqui a população. Viseu tem aproximadamente 362 mil habitantes. O distrito de Viseu. Eu não dou conta de atender 362 mil habitantes. Entendeu? Então, se eu Porque não abriu uma franquia ainda. ainda. 1% desses não, nenhum. Tá entendendo? Assim, então, assim, tem que ser bom para mim. O sol nasceu para todos. E para as outras meninas que também trabalham com isso, sabe? Sim. Com as confeiteiras, com as pastelarias. Todo mundo tem. E assim, depois que saiu da pandemia, eu percebi que Viseu tomou um susto com a demanda. Eu entrava no shopping daqui, aí eu via tudo muito parado. Não tinha ninguém na praça de alimentação. Você vai hoje, você não tem onde sentar naquele shopping. Verdade. Né? Assim, então, Viseu sofreu uma explosão. Né, pós-pandemia. E a gente veio nessa época. Então, foi uma época assim que eu quebrei barreiras comigo e com o comércio local. Assim, eu fico triste quando eu ando nas ruas, ali na Rua Direita, principalmente, aqui no centro, que a gente vê tanto comércio fechado, sabe? Sim. E eu repreendo, assim, como uma intercessora, eu repreendo espíritos de escassez, de falência, sabe? Que eu sinto isso sobre o povo em Viseu. E, assim, o que eu quero para mim, eu também quero para os outros. Sim. Eu quero comércios que sejem prósperos, sabe? Amém. Luísa, Amém. não esquece, tu vai falar, só colocar um gancho. E olha que interessante. Talvez todos esses brasileiros, imigrantes, estão vindo para cá e muitos com essa veia empreendedora. Deus está querendo, olha, tem oportunidade. Está vendo essas lojas fechadas que nem os portugueses não querem mais? Talvez sejam vocês que vão, né, trazer ali oportunidades e negócios e novos produtos e inovação, entre outras coisas. Né? Esse avivamento também nessa questão dos negócios. E que as pessoas precisam estar atentas, né? Para não se deixar, às vezes, serem sufocadas com empregos que às vezes não tem nada a ver. Né? Às vezes é só uma ponte, precisa ser só uma ponte, mas acaba sendo a zona de conforto eterna. Você pode ver essa situação, né, do empreendedor, como você está falando, pegando o gancho de Carla, que saiu agora há pouco que os brasileiros deixaram aqui no país, né, 1 bilhão de arrecadação de impostos. Os brasileiros. Então, imagina se uma parte desses brasileiros começarem a empreender. Quantidade Mas de então, oportunidades irmão que vão Tony, surgir. pós-Portugal, como é que foi? Como é que tem sido
Tony Souza pós-Portugal. Agora a gente chegou. Lembrando, como é que tem sido? É um desafio. Né? Um desafio muito grande, porque vou pegar o gancho que a irmã Luísa falou, é culturas diferentes. Você tem que se adaptar, você tem que aprender, você tem que entender. Você não está na sua casa, você está na casa do seu irmão, do seu primo, mas não é sua casa. Nossa casa é o Brasil. Claro que agora nossa casa é Portugal, graças a Deus. Mas relacionado ao empreendedorismo, eu questionei muito a Deus. Eu sou muito, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer prova dele, tem que conversar com ele, perguntar. Eu questionei muito, mas não são questionamentos fundamentados. Se assim, eu fiz o que o Senhor pediu, vendi a empresa, tudo mais, e aqui? Só que a gente precisa entender que existe o Kairos do Senhor. O tempo de Deus, não é o meu. E eu vim para cá com uma intenção de empreender. Vim para cá para comprar um carro, já, mas não comprei. Tudo isso Deus disse, não vai comprar carro. Não vai comprar. Não, nada disso. Não vai comprar carro. Desde que eu cheguei aqui que eu tenho um carro. É interessante o cuidado de Deus. Porque a empresa que eu trabalho, eu fico com um carro. Fico com um carro. Eu não tenho necessidade de comprar carro. Então, eu estava no bueiro, né? Porque você olhar, cara, você é um advogado, eu sou formado em matemática, tenho um curso técnico de TI, parte de manutenção, conserto, o que você imaginar da parte de impressora, computador eu faço. E eu estava num bueiro lá, passando a tubulação, passando fibra, no bueiro mesmo. Eu olhava assim, olhei assim, lá em Lisboa, eu olhei, isso faz por volta de uns 3 meses até eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a chorar. Porque aos olhos humanos não é normal, não é normal. Mas o Espírito Santo disse, filho, isso não é para te maltratar, isso não é para te humilhar. Isso aí é para te tratar. Para que tu possas receber aquilo que nós vamos dar em tuas mãos. E para muita gente isso também, às vezes, é a isso, realidade. e eu olhei assim, eu comecei a abrir um sorriso. E as lágrimas que caíram, como continuaram a cair, foi de alegria. Eu disse, obrigado, Deus, obrigado. Obrigado por tudo. E aquele dia, para mim, foi maravilhoso. Então, assim, eu hoje entendo. Eu já comecei a lavanderia, mas o meu querer seria para ontem. Mas, se fosse para ontem, teria se estragado. Porque o tempo de Deus é o tempo certo. Entendeu? Então, a franquia da lavanderia tem outra franquia. Tá aí. É só esperar. Eu costumo dizer no G6 que eu estou indo, que sempre a gente fala sobre um pouco do que a gente quer, eu costumo dizer, minha palavra diária é gratidão. Eu não tenho o que pedir, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho o que agradecer. Porque eu estou vendo na área do empreendedorismo acontecendo aquilo que... E natural. Natural. Né? A empresa ligou para mim antes de vir para cá, né? Até... Eu anotei aqui aqueles pedidos, ligaram para mim e disse, olha, foi aprovado o financiamento para montar a empresa lavanderia, está tudo certo. Nós só estamos agora, queremos sentar com você para poder ver o local. Porque tu tem tudo, tem um estudo, tem tudo, aquela situação toda, e as coisas aqui é totalmente diferente do Brasil. Né? Se para empreender no Brasil, porque no Brasil para empreender é mais fácil. Praticamente. É, mais fácil. Só que é como a Luísa falou no início, os impostos, ele também te cerca. De uma forma, já que não, cara, aqui você vê, né? Como a Luísa disse, ganhava um salário, mas com planejamento, ela fez o que ela fez com o salário. Né? Deus na frente, ela planejou, executou aquilo e dá para fazer. Dá. Agora, não adianta você querer fazer algo. Primeira coisa que você tem que fazer, organizar a sua vida. Organizar a sua vida. É incrível o que eu vou dizer aqui, mas posso servir de testemunho. Eu sou fiel no dízimo hoje. Mas quando eu faturava 90 mil mês, eu não era fiel. Eu dava quando eu queria. Então dá para entender? Posicionamento. E às vezes, né, a gente precisa ser fiel no pouco. Isso. Né? E às vezes o tratamento de Deus é nessas mínimas coisas. Impressionante. Isso. E assim que eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo. Primeira coisa que eu faço é isso. Então, prioridade. Né? O empreendedor ele tem que ter prioridade. Ele tem que ter prioridade em tudo. Qual é a sua prioridade? Com o que você vai receber? Qual é a sua prioridade com o que Deus vai lhe dar? Qual é a sua prioridade naquilo que você quer fazer? Porque não adianta você querer empreender, mas que a prioridade vai ser o dinheiro, a prioridade vai ser isso, vai ser não.
Qual é a sua prioridade? Então, minha prioridade aqui em Portugal é o reino de Deus. Ah, isso aí já Amém. traz um gancho aqui que eu quero Entendeu? trazer, É o essa questão de reino. espiritualidade e empreender. Como é que vocês equilibram isso? Né? Porque tem muita gente que entra em desequilíbrio, na verdade. É só trabalho, só trabalho, só trabalho. E aí as coisas de Deus, o reino, a igreja, tudo vai ficando, né, de lado. Como vocês lidam com isso, Silvia? Como é que é isso pra você? Olha, foi difícil, porque quando eu saí da fábrica, dessa dos 3 turnos, que eu já tinha batido a minha meta, eu disse, agora é hora de sair. Vou procurar alguma fábrica que tenha um turno fixo e a outra parte do dia eu vou me dedicar ao meu negócio, para poder, né, ir crescendo, pegando mais clientes. E isso eu fiz. Sendo que, o que aconteceu? Quando eu mudei para a fábrica, eu recebi, que eu também, a primeira formação que eu tenho é pedagogia. Apareceu a oportunidade de voltar para a sala de aula aqui. Então, eu consegui ficar com 3 empregos. Trabalhava 16 horas por dia. Július, né? Por isso que Júlio, Não, todo não, mundo não. brinca comigo dizendo Mas que eu era os- Júlio. Alguns amigos disseram que eu era viciada em trabalho. E isso me afastou muito. Qual era a hora que eu tinha ido para a igreja? Eu vinha no domingo. E cansada. E aí eu fiz um propósito, Senhor, eu quero servir. Abre essas portas, né? Que eu consiga servir. A fábrica, na outra semana, me demitiu. E como eu já tinha contribuído, né? Já tinha trabalhado há mais de ano e meio. E aí eu fiquei só nas AEX, né? Que é no complemento das crianças, como professora. E no meu negócio. E aí comecei a visitar mais. Porque como eu ia em muitas aldeias, tinha mais lugares para eu fazer visita, né? Que eu mostro o que eu faço. E eles ficam meio assim, não... Mas o que mais eu consigo vender é... Tipo, eu mostro o que eu faço, converso, tudo, divulgo. Passa muito, muito, muito tempo. Se alguém não chegar para essas determinadas pessoas e indicar, eles não me compram. Aí um cliente vai e diz, pode ir, que é certo. Aí eles vêm e me compram. É assim. Aí, é tipo assim, é como se fosse... como é que eu É posso uma falar? característica desse público daqui, né? De comprar É o mediante uma testemunho, indicação. sabe? Sabe assim, eu acho que é o testemunho até da nossa vida no familiar. Eles se baseiam no que somos para poder Confiar e comprar e querer confiar. Perfeito. Aí, nisso, começaram a me aparecer vários tipos de venda, decoração, de festa, que fazia tempo que eu também não... Então, começaram a vir as chamadas, né? Vem para decorar uma festa aqui, vem aqui para fazer um chá de fraldas, organizar um chá de fraldas, vem aqui para fazer... Então, ampliou o que eu já trabalhava. Hoje eu tenho um pouco mais de itens a mais que eu estou trabalhando. E também eu penso, sim, em voltar a ter loja física, sabe? Porque o digital aqui é meio ainda um processo para eles. E Mas aí você, no que saiu dos empregos, isso gerou essa possibilidade de você investir mais na sua espiritualidade. Isso. E agora eu estou servindo ao Senhor, sabe? E assim, minha dependência vem total de Deus. E tipo assim, sabe? Quando você depende do Senhor, sem a voz dele, você não tem direção, sabe? E eu aprendi também a esperar, que é esperar o comando para ir para qualquer lugar, para tomar qualquer decisão. Então, isso aqui foi primordial. Então, à medida que eu servia, é interessante essa parte. À medida que eu ia servindo ao Senhor, que eu ia fazendo tudo, porque tudo que eu faço é com muito amor, sabe? E aí eu via a recompensa, sabe? Que eu não esperava vindo por trás, sabe? Era como se fosse... Deus querendo te surpreender mediante a semente. Exato. Aí, não, eu vou te surpreender. E eu, meu Deus, como? Eu já estou tão feliz, nem preciso de surpresa. Eu já estou servindo, já estou fazendo o que eu mais gosto. E o principal, cuidando do meu primeiro ministério. Que também não adiantava eu estar servindo na igreja, trabalhando igual a louca, e minha casa estava virada, né? E hoje eu vejo, a minha casa está em paz, sabe? Aí tudo ficou em paz, sabe? Entra assim tudo consistente, Fluidez, né? Perfeito. E Montone, espiritualidade e trabalho. Dá as dicas aí. É justamente isso. Lá no Brasil era uma bagunça. Eu sempre gostei, olha, eu sempre gostei de abençoar a obra de Deus, é tanto que 13 anos que minha empresa estava comigo, as igrejas que ligavam para pedir internet, a gente instalava, não pagava. Nunca cobrei. Isso aí foi um propósito que eu fiz com Deus. Eu disse, Senhor, se alguma igreja tua ligar independente, não paga. Então, assim, eu sempre gostei de abençoar. Só que não adianta, né? Você abençoa com bens, abençoa... Pronto, eu cheguei a abençoar uma determinada igreja comprando uns instrumentos do Ministério de Louvor dessa igreja. Deixou no meu coração, comprou, fui, bom pastor, vamos para, comprou
Pronto. Mas não é isso. Deus quer mais de você. Talvez Deus não quer nem que você, Deus quer que você se entregue por completo. E eu não me entregava ao Senhor. Eu era muito... Deus quer que você seja constante, não, e não uma eventualidade, né? E aqui não, aqui eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Que eu nunca Tinha tempo vivi. para distração. Aqui não tem tempo nem para distração. Não. E assim, é bom quando você se entrega ao Senhor verdadeiramente, quando você está obedecendo a Ele, né? Que tudo flui, tudo flui. Não adianta. É uma das coisas que eu fui bastante tratado e eu nunca fiz questão por riqueza. E eu sempre fui próspero. Sempre. Sempre eu tive esse pensamento. Só que tem uma passagem que diz assim, não adianta tu ganhar o mundo, tu ter riqueza, tu ter isso, aquilo, outro, e perder tua... Cara, eu tenho medo de ir pro inferno, que você não tem nem noção. Nem noção. Todos os Todo dias eu crente tem que converso ter. Tem que ter. eu Tem que tenho ter esse medo, eu digo temor. isso, eu tenho mesmo, eu tenho de uma forma que, e assim, eu não gosto quando eu pego, eu me sinto mal, eu choro tanto, olha, só eu e Deus, porque tem quando eu prego a palavra do Senhor, quando lá no Brasil eu recebi muita oportunidade de ministrar, aqui eu estou esperando, eu ministro nos dias 6, né, que eu estou esperando a oportunidade, no dia que Deus disser vá, aí sim, mas eu digo a você, é bom demais quando o ser humano ele segue aquele versículo que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Se você observar, é muito forte esse versículo. Porque muitas das vezes a gente entrega, mas não confia. Muitas vezes a gente confia, mas não entrega. Então, tá lá. Né? Deleita-te no Senhor é você... Cara, quando você se deleita no Senhor, Ficar contente com a vontade dele. acabou, Independente. E eu tô de uma forma aqui, eu tô anestesiado. Né? Eu tô vivendo, espiritualmente falando, dos melhores momentos. Né? Eu não tenho nem tempo para pensar. Quando uma pessoa diz assim, Tony, tem uma ação para obra missionária, para o evangelismo. Eu não tenho nem tempo para pensar. Eu vou pensar, eu digo, não, eu quero. Eu era totalmente o contrário. Fazer igual como Priscila fala, né? Minha amiga Raquel Lima. Jonas fazia reunião no céu para pegar a Luísa. Eu descobri o que a Luísa fazia. Tipo, fugia demais. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu queria que vocês deixassem uma dica para quem já empreende ou para quem está pensando em empreender. Qual a Eu tenho dica? uma dica top. Qual a dica que vocês têm para deixar aí para quem está assistindo a gente? Vou dar essa dica top. Eu tô com um projeto para quem quer aprender a investir, né? Seja ela em Euro também? franquias, em euro, isso. Então, quem tiver interessado em saber como empreender, em saber o que empreender, no que empreender, porque tudo isso é um estudo. Né? Muitas das vezes você, eu quero empreender como a Luísa, mas o teu foco, se tu for empreender como a Luísa, não vai dar certo. Não é? Tu vai dar certo se tu abrir uma cafeteria. Eu quero abrir uma empresa de internet, mas será que tu gosta mesmo? Tu vai aturar, mas eu posso abrir uma lavanderia. Então, assim, eu presto consultoria, né? Quando a Luísa falou, eu fiz uma formação de 8 meses no FORME. FORME, que é o Instituto de JCPM, de João Carlos Paz Mendonça, que era o antigo dono do Bom Preço no Brasil. E eu ganhei esse curso para dar aula para empreendedores, né? Para empresários. Foram 8 meses de muita preparação, olha, eu vou dizer o que eu aprendi ali. Minha professora Antonieta, uma excelente ministradora. E assim, eu estou agora investindo um pouco do meu tempo, né, na área de Capacitação? criptomoedas e capacitação também, para quem quiser. Tipo, eu quero investir, mas eu não quero ter trabalho. Então, vem investir em ações. Né? Ações é algo que te paga dividendos mensalmente, tu não precisa... É isento de imposto de renda, teu dinheiro sai limpo, é tudo certo. Então, assim, desde a abertura de conta, corretora, e quais são os melhores dividendos, os melhores papéis a comprar, seja de shopping, tijolo, né? Então, eu dou todo esse suporte e gerencio, e você começa a ser um empreendedor, né? E aí por aí vai. E a Luísa, Dicas você daria? qual dica você daria para quem está querendo entrar ou já está nesse universo aí, empreendendo?
Tenha resiliência. Muita. Não perde o foco, né? Tenha disciplina. Cuidado com as análises eu gosto muito dessa parte, dos custos, né? Dos insumos, precificar bem o seu produto. Se você ainda está trabalhando em outra área e quer ter o seu próprio negócio, aprenda a balancear bem, que consegue. Com muito esforço, muita disciplina, abrir mão de muitos finais de semana, porque você vai ter que ter tempo para planejar, para sentar, fazer todos os seus custos financeiros e dar certo, se você tiver perseverança. Né? É isso aí, amém. E vocês querem deixar um Instagram de vocês? Deixa o Instagram de vocês. O meu Instagram é o @café com festas, no plural. Café com festas. Pode colocar, ó, aí na edição aí o arroba. E o meu é Tony Sonhador 2024. Tony Sonhador. Esse Tony aí é com Y ou com Y. Tony Sonhador 2024 e Café com Festas. Isso. Bom. Show de bola, gente. Estamos muito bom, meus chegando amigos. no final de mais um Lagoinha Cast. Foi um prazer imenso receber vocês. A honra. Obrigado por compartilhar Tantas a dicas, história de tanta vocês, as maravilhosa. dicas que vocês deram. Foi realmente um grande prazer. Obrigado. Cresci muito. Acredito que quem Também. está assistindo a gente também cresceu muito. E para você, o que eu tenho para falar é Lagoinha Viseu. Se você ainda não visitou a Lagoinha Viseu, a hora é essa. A hora é essa. Se você mora perto ou até longe, porque vem gente de longe também, faça uma visita à Lagoinha Viseu, essa igreja maravilhosa que vai ter um prazer incrível em te receber de braços abertos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito, curte, compartilha esse vídeo com alguém e vai lá no Instagram e busca Lagoinha Viseu. Já começa a seguir também, lá tem todas as programações. E mais uma vez, vai ser um prazer receber você aqui. E foi um prazer imenso ter a sua audiência aqui com a gente, tá bom? Não. Vocês, muito obrigado obrigada. mais uma Obrigada, vez, tá? Luísa. Por todo esse conhecimento. Isso aí. Semana abençoada Deus. para você. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.